O vídeo de hoje é uma comparação. Me perguntaram aí se você deve investir em Tesouro Selic ou Tesouro IPCA com o mesmo prazo de vencimento. Primeira coisa, eu não vou te dizer o que você deve fazer, mas eu vou fazer contas e simulações para você entender o que que tem por trás de uma comparação como essa. Como é que você pode comparar duas coisas que têm rentabilidades diferentes, que têm indexadores diferentes. Indexador é, por exemplo, Tesouro Selic rende a taxa Selic. Quando a Selic se altera, a rentabilidade dele se altera. O Tesouro IPCA rende a inflação mais uma taxa fixa. A fixa você mantém, mas a inflação varia. Então, como é que você faz uma análise dessa para dizer quem vai render mais? Então, a gente vai direto para o nosso Excel. E eu preciso te lembrar primeiro que a gente vai ter logo agora, semana que vem, a Semana do Investidor Inteligente, um evento para você aprender o passo a passo para de fato dominar os investimentos, tomar melhores decisões e caminhar mais fácil e mais rápido, com mais segurança para a sua aposentadoria, beleza? Esse é o objetivo, então você pode se inscrever. É um evento grátis, primeiro link aqui, primeiro link na descrição, beleza? Então a gente está falando desses dois caras aqui. Tesouro Selic 2029, Tesouro IPCA 2029. Primeira coisa, como você pensa? Como você pensa aqui? Nesses títulos que vencem em 2029, você tem que ver a data de vencimento deles, tá? Bem aqui embaixo de mim, ó. 1 de março de 29, 15 de maio de 29. Então a primeira coisa que você tem que saber é que vão vencer em prazos um pouquinho diferentes, tá? Uns 75 dias de diferença aqui entre um e o outro, tá? Então a gente vai normalizar isso aqui e dizer que eles vencem na mesma data. E para facilitar a nossa conta, a gente vai dizer, inclusive, que ambos vão vencer para fazer uma conta mais rápida, senão seria um vídeo de 1 hora aqui para a gente pegar por dia útil e tal. A gente vai colocar que todos eles vão ter, ó, vão render em 2025, vão render em 2026, 2027, 2028. Então vai render de 24 para 25, para 26, para 27, para 28. Vamos colocar para 29, beleza? Então, essa vai ser a nossa simulação. A gente vai acumular todas essas rentabilidades para dizer no fim das contas qual deve ganhar ou não e como que teria que ser o comportamento do mercado daqui até lá para você ter a mesma rentabilidade nos dois, tá? Então, primeiro Selic e depois IPCA. Ambos títulos têm um componente pré-fixado. O que que é isso? Ele vai pagar para você, ó, o Selic vai pagar a taxa Selic mais 0, uma taxinha aqui, 1,332. E o IPCA vai pagar inflação mais 6,69%. Isso aqui são taxas ao ano. Então, os dois vão ter este componente aí pré-fixado. Vou abrir aqui para ficar igual nas casas decimais. Só que em 2025, por exemplo, vai ter uma Selic, em 2026 vai ter outro, em 2027 outro, 29 e assim também o IPCA. E para a gente ter um fundamento aqui, uma fundamentação no valor que a gente vai pegar, eu estou trazendo aqui o Boletim Focus, para a gente pegar de lá, aqui, quanto que está sendo esperado da inflação, de taxa Selic também. O que que é o Boletim Focus? É o Banco Central, tá, perguntando para os principais agentes do mercado quanto que eles acham que vai ser a inflação este ano. Quanto que eles acham que vai ser a taxa Selic esse ano, a taxa básica de juros da economia, e também pergunta para os próximos anos. A gente vai usar esses valores aqui, por exemplo, inflação para 2024, 4,26. Inflação para 2025, ó, 3,92. Então a gente já começa a preencher aqui. Teria uma inflação de 3,92% na hipótese aqui do Boletim Focus. Depois teria uma inflação de 3,6%. Opa, 3,6%. Depois 3,5%. 2027, 2028, 2029 a gente vai usar a mesma hipótese. Depois a gente pode brincar com esses valores também para chegar em valores diferentes aqui. Vamos supor, aqui eu acho que vai dar 10% de inflação. Aí vai chegar no valor diferente aqui na frente. E aqui a gente coloca agora para a Selic. 2025, 10%. 2026, 9,5%. Depois 9%. Então vamos colocar aqui 10,5%, né? Não, 10% aqui. Aqui 9,5%. Aqui 9%. E aqui também um igual ao outro. Vamos padronizar todo mundo para ter uma visualização mais fácil aqui. Beleza. Com esses dados, a gente já consegue chegar aqui em uma rentabilidade acumulada. Que seria o quê? Acumular todas essas rentabilidades aqui.
todo ano vai ter esse pré-fixado aqui e todo ano vai ter esses valores aqui. Então eu vou fazer uma fórmula aqui que vai ser bem complicada, mas você não precisa se preocupar com ela. Então vai ser o seguinte: 1 mais os 10% desse ano vezes 1 mais esses 9,5 vezes 1 mais e assim por diante. Esse cara aqui, como esse cara aqui a gente vai ter ele igual 3 vezes, eu vou levar esse cara aqui, esses 9% a 3, tá? E também eu vou multiplicar tudo isso pela taxa que a gente tem aqui, que é 1,32. Então, 1 mais 1,32. Só que ele vai ser capitalizado pelos 5 anos. Então aqui a gente eleva ele a 5 anos. No final a gente pode tirar esse 1 que a gente adicionou. E a gente vai chegar na rentabilidade acumulada aqui de 57%. Isso aqui seria a nossa projeção. Para um Tesouro Selic comprado hoje, Tesouro Selic 2029 vai render 57%. Ou seja, se você investiu 10 mil reais aqui, e aqui a gente também pode brincar com esses valores, você vai chegar no final com um total de R$ 15.702. Isso aqui no caso do Tesouro Selic. E se você investisse no de baixo? Então vamos colocar aqui, ó, valor inicial, valor final. Claro que eu tenho que tirar o imposto de renda. Então já vamos tirar o imposto de renda aqui deste valor. É 1 mais 57, e vamos fazer aqui, ó, menos 15%, então vai sobrar aqui 85, né? Vamos pôr os 15%. 15% vezes a rentabilidade, que é 57 vezes 10 mil. Então ficou uma conta bem doidinha, mas a gente chegou aqui, ó. Tava dando 15 mil e agora tá dando, tirando imposto de renda, 14.874,47. Beleza. Nós temos agora qual seria então o valor final dessa aplicação. Deixa eu organizar a planilha, porque, como sempre, vai ficar no Drive dos membros. Se você quer se tornar um membro, tem um link aqui na descrição que te explica. Baratinho aí para você ter acesso às nossas ferramentas, fazer suas próprias simulações, beleza? Valor final, tá dando 14.800 aqui no caso do Tesouro Selic. Vou até pintar aqui na cor para ficar representativo que é o Tesouro Selic. Seria um azul e o Tesouro IPCA seria um meio vermelhinho aqui. Vamos pôr um alaranjado. Beleza. A gente vai replicar a mesma fórmula. Então a gente vai copiar aqui e colar a fórmula. A gente está chegando aqui no final em 65% de rentabilidade acumulada no IPCA. Então, para o mesmo valor de 10 mil, quanto que seria o valor final? A gente também coloca aqui em reais, tira as casas decimais para chegar aqui. Vamos pôr todo mundo semelhante. Pronto. Aqui você já está dizendo, então, Dimato, você está dizendo que o IPCA vai render mais? Ele só vai render mais se essas condições aqui se concretizarem. É isso aqui que está por trás. Se a taxa Selic for 10%, depois 9,5%, depois 9%. Se a inflação for 3,9%, 3,6%, depois baixa. Então, se a gente começa a mudar essas taxas aqui, não, eu acho que em 2025 a inflação vai ser 5%. Olha aqui. Aí você vai ter uma diferença ainda maior. Vamos fazer a diferença aqui, ó, um menos o outro. Não, mas eu acho que a inflação vai ser 2%. A inflação vai ser 1%. Você pode ver, se tiver deflação, ó, tem que ter deflação em um dos anos para você ter uma rentabilidade aqui no final maior no Tesouro Selic. Ou então você tem que ter uma taxa Selic maior. Então vamos voltar aqui para os 3,92 e vamos mexer agora na taxa Selic. Por exemplo, se a taxa Selic em 2025, na média do ano, se mantiver em 12%, e depois, no ano seguinte, 10%, e depois, então vamos colocar 11% e depois 10%. Aí sim você teria uma rentabilidade maior no Tesouro Selic. Só que sempre que a gente compara rentabilidades assim, a gente não pode esquecer de comparar o risco. E existem riscos extremamente diferentes entre o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. Apesar dos dois títulos terem garantia de que no vencimento você recebe o que foi contratado, os dois títulos têm
proporções diferentes de variação no meio do caminho. Se você for levar para o vencimento, fechou, você vai receber o que você contratou. Mas no meio do caminho, você tem marcação a mercado. Isso quer dizer o quê? O Tesouro não te obriga a segurar o título até o vencimento. Ele não te obriga, de forma alguma. Ele te fala bem assim, pode vender a qualquer tempo. Só que quando você vai vender um título, você tem que vender numa condição justa de mercado. Imagina, você comprou numa hora que era 2% a rentabilidade. Agora você está vendendo um negócio que paga 6%. Né? 6%. Você não vai nunca querer vender um negócio a 2%. Pensando, na verdade, na ótica do comprador. Né? Porque é invertido aqui no Tesouro. Para ficar certo, eu penso o seguinte. Você comprou um título a 2%. Ou seja, se eu comprar esse título de você, vamos supor que ele vai render 2% até o vencimento. Mas eu posso ir lá no mercado e comprar um título que rende 6%. Não faz nenhum sentido. Eu nunca vou comprar de você uma coisa que rende menos, se eu posso comprar uma coisa que rende mais. Essa é a lógica. Então, se você quer vender, você vai ter que vender na condição de mercado. Então, aquele título que você comprou a 2%, você tem que vender a 6% no meio do caminho. Isso é a lógica de marcação a mercado, né? E quando você vai vender esse título numa taxa maior, você pode ver aí um prejuízo, né? Então, aí existe a lógica de preço sobe, existe a lógica de taxa sobe, preço cai, taxa cai, preço sobe. É inversamente proporcional, tá? Então, isso aqui é porque o Tesouro permite que você saia antes do caminho, antes do final, né? No meio do caminho. Então, se você quer levar para o vencimento, acabou. Pode olhar para, por exemplo, essas simulações e põe as suas simulações aqui. Selic 10,5, 10, 9,5, 9. Vem aqui e coloca qualquer valor, 10,5. Depois vai para 10, depois vai para 9. E você vai vendo, ó, o Tesouro IPCA está rendendo mais. Então, é assim que você toma essa decisão, com base na sua expectativa de inflação. Ah, eu não tenho uma expectativa? Usa, por exemplo, do Boletim Focus. Usa uma curva implícita da Ambima. Tem várias formas de você fazer isso. Mas o que está por trás é isso. É você ver a expectativa de inflação, entender que se você pega um Tesouro IPCA 29, no meio do caminho ele pode ter oscilação. Entender também que esses títulos, quando vai chegando perto do vencimento, eles saem de negociação, você só pode vender, você não pode comprar mais. Isso acaba que não é um problema, porque sempre vai ter um outro título para você comprar. Mas são questões para você levar em consideração, tá? E não sair comprando títulos aí adoidados. Especialmente se for reserva de emergência, nunca compre um título que tem variação. Sempre compre um título com menos variação possível, por exemplo, Tesouro Selic. Então, esse é o recado. Dúvidas, deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo, deixa o like e participa do nosso evento também, que é gratuito e não vai ficar muito tempo gravado, beleza? Um abraço, até mais.